Agora, para nós estudarmos sobre pedido de restituição e embargos de terceiro, tá certo? Vamos lá. Quero que vocês acompanhem lá no slide 147, quando eu menciono a vocês que esses são os meios de defesa do patrimônio de terceiro. O que significa isso? Significa que, como estamos tratando de um processo em que haverá liquidação de bens, obviamente que o objetivo da arrecadação, que é a atribuição do administrador judicial, é justamente ele poder ter a posse de bens que pertenciam ao falido e com esses bens poder realizar o ativo e ter aí um valor para pagamento do passivo, tá certo? Quando estudamos a sentença de decretação da falência, nós vimos que uma das determinações judiciais é de que o estabelecimento seja lacrado, salvo raras exceções em que se permite a continuidade por um determinado tempo, e também a arrecadação dos bens pelo administrador judicial. Na prática, o que isso quer dizer? Que a partir da decretação da falência, os bens não podem mais sair do estabelecimento. Esses bens, eles presumivelmente pertencem ao ativo do falido, tá certo? Acontece que dentro do estabelecimento ou na posse do falido possa estar um bem que é de terceiro. E o pedido de restituição e até mesmo embargos de terceiro, eles são postos como instrumentos de recuperação desses bens, tá certo? Ali no slide 147, foi elencado os dois como meios de defesa do patrimônio de terceiro da seguinte forma. O pedido de restituição é o que está previsto no artigo 85 da Lei 11.101 de 2005, e se destina ao proprietário do bem que tenha permanecido no estabelecimento lacrado, tá? Um exemplo bem clássico que eu posso colocar para vocês, a do locador. Por outro lado, nós temos os embargos de terceiro, que é mencionado no artigo 93 da Lei 11.101 de 2005. Esses terceiros são aqueles que não possuem relação jurídica, pelo menos não uma relação direta com esse falido, mas que por ocasião da falência, das constrições judiciais decorrentes, ele teve atingido o seu patrimônio. Processualmente falando, qual a maior diferença? A maior diferença é que o pedido de restituição ele não tem dilação probatória. Ele deve ser um rito de cognição sumária. Então, a documentação de comprovação de propriedade ou de relação contratual entre esse terceiro e o falido, ele pode ser verificado de plano. O embargo de terceiro, ele já permite que haja uma apreciação mais ampla, baseada em outras provas, de que aquele bem que está sendo atingido pertence ao embargante, tá certo? E nós vamos começar a falar do pedido de restituição do artigo 85. Por isso eu peço que vocês também acompanhem no slide 148. O pedido de restituição é um rito de cognição sumária. O que significa isso? Ele não permite que haja um conhecimento muito amplo baseado em outras provas senão as documentais. Quando a gente fala de rito de cognição sumária, é que os documentos são suficientes para você ter ali a aferição da propriedade desse terceiro e dos motivos legítimos de que esse bem estava na posse do falido. Deixa eu colocar para vocês alguns exemplos referente a isso. Então, um deles eu já falei, que é o locador. Então, por exemplo, se no estabelecimento do falido havia algumas máquinas, só que não eram máquinas que lhe pertenciam, eram máquinas que ele locava. Isso pode acontecer no setor industrial, por exemplo, máquinas que são extremamente caras e que alguns preferem fazer por um trato de locação. Assim eles pagam mensalmente, mas não precisam adquirir o bem. E outras máquinas secundárias, como de aperfeiçoamento, de assessoramento daquilo que já tem de manutenção. Então, nem tudo que está no estabelecimento do falido pode ser dele, tá certo? Tem um outro caso também interessante.
por exemplo, uma concessionária de veículos ou uma loja de veículos usados, a pessoa ela pode deixar o seu veículo em consignação. E se essa concessionária falir? Dá para bater lá e dizer, não, viu, eu vim buscar meu carro. Não vai dar, não. O que vai acontecer é que vai ser lacrado o estabelecimento, vai ser arrecadado aqueles bens pelo administrador judicial e para poder reaver aquele teu veículo que ficou lá no estabelecimento, vai ter que entrar com ação de restituição. Isso é para evitar que não haja retirada de bens em prejuízo da massa falida. De repente, algum bem que seja retirado sem maior análise, ele pode diminuir o ativo para pagamento do passivo, tá certo? Então é para evitar esse tipo de situação. É o meio judicial de buscar coisa em posse do falido, tá? Aqui a gente presume que nós temos a propriedade é de outrem, a posse estava apenas com o falido, tá certo? Então, quais são os pressupostos? Aqui eu posso dizer que como pressuposto do pedido de restituição, nós teríamos que a coisa arrecadada estava realmente no poder do falido e seja devido por um direito real, né? De repente ele tem lá aquela permissão para ter aquilo contratualmente falando, ou que seja decorrência de um contrato, como no caso de um contrato de locação. Outra possibilidade, um contrato de comodato. O que é isso? Emprestar. Tá? Então, às vezes eu só tô emprestando e nem tô cobrando por isso, mas é de outra pessoa, precisa ser restituído, tá certo? Então, esses são os artigo 85 da Lei 11.101 de 2005. O proprietário do bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em poder do devedor na data da decretação da falência, poderá pedir a sua restituição. Aqui a gente está falando, gente, de restituição de coisa, de bem. Tão importante quanto o artigo 85, nós temos também a previsão do artigo 85, parágrafo único. Esse vai se referir para os casos em que tenha sido entregue, claro, diante de um contrato de compra e venda, determinado bem para esse devedor que se tornou falido a crédito. E se isso foi entregue em determinado prazo, pode ser feito pedido de restituição também. Então acompanhem para ver qual é a previsão desse dispositivo legal. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. O que significa então tudo isso? Vamos pensar na hipótese de esse falido, ele precisar adquirir aí com uma certa frequência determinada matéria-prima, determinado qualquer outro tipo de produto, tá certo? E um desses fornecedores lhe concede o pagamento a crédito, ou seja, posteriormente à entrega. É claro, né, gente, nós não podemos permitir que alguém se restitua de valores pelos quais já recebeu, certo? Então, a gente tem que pensar nisso com uma certa lógica, tudo bem? Então, veja lá, algum fornecedor entrega o bem adquirido pelo falido através de um contrato de compra e venda com pagamento a crédito, pagamento posterior. Ocorre que, se a entrega, veja só, entrega não remessa, se a entrega do bem ocorreu até 15 dias antes do ajuizamento da falência, do pedido de falência, pode pedir a restituição do determinado bem. Só que, se tiver sido alienado, ou seja, se esse bem já veio na posse do falido e o falido já repassou para terceiro, aí não cabe a restituição do bem, de acordo com o artigo 85, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos pensar aí numa indústria uma metalúrgica, certo? E ela adquiriu uma quantidade X de ferro, né? De um elemento mais rústico para a realização de um produto final, ok? E isso vai ser pago somente lá no dia 2 de agosto de 2020. Pense, hoje nós estamos no dia 10 de junho de 2020, certo? E ele realizou hoje essa compra.
e ela já foi entregue dia 10 de junho, mas o pagamento é só dia 10 de agosto de 2020. Tudo bem? 10 de junho foi a entrega, pagamento para 10 de agosto de 2020. Então, pagamento a crédito, tá certo? Pois bem, vamos pensar na hipótese de alguém vir ajuizar esta ação ali pelo dia 20 de junho de 2020, certo? Pense nesta hipótese porque ela não passou de 15 dias antes da entrega do bem. Então, dia 20 de junho de 2020. E a sentença foi decretada lá no dia 20 de julho de 2020, certo? Aí teve um mês entre apresentação de defesa e já análise e decretação, tá certo? Esta é uma hipótese que a pessoa que forneceu aquela quantidade de matéria-prima, ela pode vir e pedir a restituição. Consequência, ele não vai ter que se habilitar para receber aquele crédito que venceria dia 10 de agosto de 2020, certo? Então, reduz essa parte do quadro geral de credores, não é mais um para concorrer. E recebe de volta o bem que ele forneceu. Então, esse pedido só é possível se cuidado com essas hipóteses do parágrafo único, que seja entrega do bem em 15 dias antes do ajuizamento da ação de falência e se foi a crédito e não foi alienado, tá certo? Agora, se nessa hipótese que eu acabei de falar, antes da decretação da falência, o falido já passou para frente aquele produto, neste caso, aí não tem pedido de restituição, tá certo? De bem. Pois bem, muito embora a gente tenha regulamentação no artigo 85 e 86 sobre as restituições, eu devo dizer a vocês que especialmente o 86, ele é polêmico, porque a gente vai falar de restituição de dinheiro antes mesmo de outros credores que de alguma forma deveriam ter uma proteção jurídica maior, até por um contexto do ordenamento jurídico como um todo. Mas, além disso, é interessante falar para vocês que existem algumas definições em súmulas, questões jurisprudenciais importantes no que diz respeito à restituição. Então, por isso que eu destaco ainda, no slide 150, algumas súmulas do STF, inclusive com textos da época em que era a lei anterior, mas que continuam vigentes, continuam ainda sendo aplicadas. A súmula 193 do STF diz que para a restituição prevista no artigo 76, parágrafo 2º da Lei de Falências, e que corresponde a este agora, conta-se prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da remessa. Então, apesar de ter a súmula, não se teve ali, para se ter isso muito contundente, a gente segue a súmula e também o próprio texto, que diz que é entregue. Então, a entrega efetiva, né, ao momento que está na posse, e não simplesmente a compra ou a remessa, simplesmente a negociação ou a remessa que está contando, tá certo? A súmula 495 do STF. A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos 15 dias anteriores ao pedido da falência ou de concordata, porque é da época da lei anterior, cabe quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro. Então, aqui nós estamos falando da hipótese de ter a matéria-prima sido entregue naquela metalúrgica que vai falir, né, que a gente estava mencionando, mas já ter sido transformada em outro produto. Ela passou pelo processo, né, industrial e se transformou em outra coisa, né, usando aquela matéria-prima. E se está transformada, mas ainda não foi alienada, não está nas previsões do parágrafo único. E aí, o que essa súmula vem trazer? Que neste caso vai caber restituição em dinheiro do valor equivalente, tá? E aí também deve-se pensar, né, qual o valor? O valor da coisa consumida, o valor da coisa transformada, e aí você gera outras discussões acerca do assunto. Mas ainda nós temos a súmula 417, que diz o seguinte: pode ser objeto de restituição na falência dinheiro em poder do falido.
recebido em nome de outrem, ou do qual por lei o contrato não tivesse ele a disponibilidade. Aqui nós estamos falando de uma outra situação. Estamos falando agora de dinheiro. Existe a possibilidade do falido ele ter sido apenas um intermediador de valores, a ponto de ele ficar se apropriando indevidamente de importâncias que ele já deveria ter repassado. Então vou falar para vocês um exemplo bem clássico, tá? Quando se pagou os salários dos empregados e descontou a cota previdenciária, este valor ele foi retido, mas não pertence ao falido. Ele pertence a quem? Ao INSS. Então, a importância equivalente aos descontos do INSS que o empregado é responsável pelo recolhimento, mas que é retido no momento do pagamento do salário, aquele valor é como se estivesse em posse indevida do falido, se ele ainda não repassou para o INSS no prazo legal. Tá certo? Então o INSS ele não precisa vir a fazer parte do quadro geral de credores neste caso. Dessa parte já descontada dos empregados, ele pode simplesmente pedir a restituição em dinheiro. Tudo bem? Qual a importância dessas restituições poderem ser realizadas? É a precedência de pagamento. Nós vamos ver agora no artigo 86. Requisitos. Primeiro, que a coisa tenha sido vendida a crédito, que tenha sido entregue ao falido nos 15 dias que antecedem o pedido de falência, e terceiro, que não tenha sido alienado pela massa. Então, quais esses requisitos que a gente menciona no slide 151 é do artigo 85, parágrafo único da Lei 11.101 de 2005. No slide 152, eu coloco para vocês quando que é impraticável essa restituição. Ele vai ser impraticável quando a coisa não mais existia, quando da declaração da falência. Neste caso, se torna o credor do valor da avaliação do bem. Né? Ele vai, inclusive, poder pedir em dinheiro, tá certo? E segundo, a coisa foi vendida. Neste caso, se torna credor do preço que foi vendido o bem. Então, no primeiro caso, se a coisa não mais existia, você vai ter que restituir o valor no valor da avaliação. E se a coisa foi vendida, olha a diferença, ela foi passada para outra pessoa diante de uma relação mercantil, uma relação de consumo, talvez, ela vai ser através do preço e não da avaliação. Artigos 86 vai falar então da restituição em dinheiro. Por gentileza, acompanhe no slide 153. Proceder-se à restituição em dinheiro. 1. Se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, que é o que eu acabei de falar para vocês, ou no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, e ambos os casos no valor atualizado, tá certo? Então a pessoa não vai mais ter direito a receber a coisa, mas vai ter direito a receber o dinheiro correspondente, ou da avaliação se a coisa não existia mais, ou da venda se ele já tiver sido vendido, alienado para outra pessoa. 2. Da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4º da Lei 11.101 da Lei 4.728 de 65, que é a lei que trata desse tipo de contrato, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto das normas específicas da autoridade competente. Então, assim, trata-se de um contrato muito peculiar, mas é um contrato que a gente chama de adiantamento de câmbio, né? Adiantamento a contrato de câmbio. O que significa isso? O credor, ele adianta um valor, ele estipula esse pagamento em moeda estrangeira, e quando, para custear aí até a exportação de determinado bem, e quando o comprador do outro país pagar por isso, esse valor será destinado ao pagamento de quem ele adiantou, tá certo? Então ele é muito específico, um pouco mais complexo, é um contrato basicamente bancário, né? Então a ideia é a seguinte: foi adiantado um valor e agora tem que restituir esse valor correspondente, tá certo? Super polêmico, porque isso aqui vai anteceder até pagamento de credor trabalhista, e na verdade é
existem algumas indústrias que são basicamente de exportação, então muitos contratos dessa natureza, entende? Então acaba que numa falência de uma indústria exportadora, acaba sobrando muito menos para quem realmente tem uma proteção legal maior. 3. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, na hipótese de revogação e ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 136 desta lei. Então, vocês viram no último conteúdo sobre atos ineficazes e atos revogáveis. Então, os atos ineficazes nós temos no artigo 129, os atos revogáveis no artigo 130. Mas veja só qual é a contradição desse dispositivo. Ele está dizendo assim, o contratante de boa-fé, ele pode pedir restituição em dinheiro. Ocorre que, quando a gente está falando do artigo 130, que é ação revocatória, a gente não tem que provar conluio e fraudulento. Se tem conluio e fraudulento, não tem boa-fé. Então, o que os doutrinadores dizem? Que apesar de estar constando ali atos revogáveis, isso aqui só pode ser cogitado nos atos ineficazes, tá? Quando envolver terceiro. Porque o outro não presume boa-fé, o outro, ao contrário, teve que ser provada a má-fé para que ela realmente fosse revogada. Tá certo? Se vocês me compreenderam, é simplesmente uma questão de contradição que não se justifica de estar constando atos revogados. Mas, né, se vocês forem questionados, tal qual o texto da lei, é essa que ela está levando aí. Uma questão muito importante, esses pagamentos, restituição em dinheiro, gente, eles vão acontecer depois de se pagar aqueles salários vencidos nos últimos 3 meses dos trabalhadores. Aquele do artigo 151 da Lei 11.101 de 2005, que fica limitado a 5 salários mínimos por trabalhador, tá certo? Só este precede o pedido de restituição em dinheiro. Os extraconcursais, lembra dos extraconcursais que recebem antes dos concursais que se habilitaram? Vão ser pagos depois da restituição em dinheiro. Então, para vocês entenderem a sequência. Houve pagamento em caixa, paga-se os salários vencidos nos últimos 3 meses, até 5 salários por trabalhador. Depois, paga-se as restituições em dinheiro. Depois, os extraconcursais. E depois, os concursais. Tá certo? Nessa ordem. E claro, se passa a próximo tipo de credor, na medida que for sendo disponível o ativo. Ok? Vejam lá, no slide 154, portanto, a gente pode resumir que o pedido de restituição, ele vai ser um rito de cognição sumária, então, junto com a petição inicial, ele já deve estar acompanhado de todas as provas pertinentes. A autuação vai ser em separado, ou seja, vai se correr um processo paralelo à falência, muito embora ele vá ser julgado pelo mesmo juiz da falência. Tá? E aqui a gente tem que lembrar lá do juízo universal que atrai, né, os processos relativos aos interesses da massa. Deve ser requerido antes da venda judicial do bem arrecadado sob pena de perda do direito. Ou seja, até quando eu posso pedir restituição? Até esse bem ser vendido. Se ele for vendido judicialmente, aí você dormiu no ponto, né? Aí você vai poder pedir, mas daí vai ter que se enquadrar nos concursais. E por fim, é um tipo de processo que, uma vez que seja interposto, tem que dar oportunidade para os envolvidos manifestarem-se. Por isso que, uma vez que seja ajuizado o pedido de restituição, intima-se o falido, para que ele esclareça em que relação era aquela, o comitê de credores, quando houver, o administrador judicial, que é a pessoa que está responsável por todos os bens arrecadados, e aí eles devem se manifestar nos prazos sucessivos de 5 dias. Ou seja, a ideia é que isso seja rápido, tá certo? Nós temos o slide 155 ainda sobre a competência. Competência, portanto, é do juízo falimentar. Quem pode ingressar com essa ação? Ou seja, quem tem legitimidade ativa? Todos os terceiros que tiveram lá seus bens arrecadados, né? Não puderam retirar lá antes do lacre. Legitimidade passiva do massa falida, lembrando que a massa falida vai ser aqui judicialmente representada pelo administrador judicial, e tudo isso vocês encontram previsão no artigo 87 da Lei 11.101 de 2005, tá? E seguintes. Portanto, sobre pedido de restituição, ainda a gente tem que pensar que, se houver uma sentença
dando procedência ao pedido, obviamente que o juiz vai determinar simplesmente a devolução do bem. Cabe algum recurso? Com certeza, cabe recurso de apelação. Agora, se a sentença negar a restituição? Se a sentença negar a restituição, muito provavelmente esses documentos demonstram no mínimo que ele é credor. O juiz julga procedente, mas determina que seja incluído no quadro geral de credores e aí ele participa das habilitações de crédito como qualquer outro credor, tá? Igualmente, numa sentença que nega a restituição, ele pode pode recorrer através de apelação. Tudo bem? Certo, gente? Então, sobre pedido de restituição é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, sobre os embargos de terceiro. Embargo de terceiro é uma medida judicial muito conhecida, principalmente na esfera do processo civil, tá? E temos lá a previsão no artigo 674 do Código de Processo Civil, que já trata sobre isso. E nos seguintes termos, acompanhe no slide 157. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, resumidamente, o que isso quer trazer? Que se houver o atingimento de bens que não pertencem às partes, ele pode interpor os embargos de terceiro, tá certo? Então, assim, quando que é muito comum os embargos de terceiro? Um caso muito comum de embargos de terceiro são aqueles tais contratos de gaveta de venda de bem imóvel, tá? Então, um bem imóvel, a princípio, ele precisa ter a transcrição mediante averbação na sua matrícula de que o bem foi vendido. Agora, quando acontece de ser vendido e não ter sido feita a transcrição efetiva, a propriedade não se consuma, certo? E aí o que acontece? A matrícula continua no nome do antigo, entre aspas, proprietário. O que pode acontecer? Se no caso de falência, a pessoa tinha um determinado bem imóvel e não fez a transferência, formalizou a transferência, que é da essência, inclusive, do ato de transferência de bem imóvel, essa pessoa que comprou, ela pode sofrer essa consequência. Pode haver aí uma constrição judicial sobre aquele bem que ele comprou, que ele pagou, tá certo? E aí o que cabe? Embargo de terceiro, para fazer toda a prova de que isso aconteceu. E lembrando, gente, apesar de muitas vezes se dar a procedência das pessoas que compram dessa forma, eles acabam respondendo pelo princípio da causalidade e pelos ônus sucumbenciais, pelas custas processuais e pelos honorários do outro advogado, porque afinal de contas foram eles que deram causa a essa situação por não ter averbado ou por ter aceitado realizar uma negociação dessa de forma irregular, tá certo? Então aqui é só um exemplo, mas qualquer motivo em que houve constrição judicial e atingiu bens de terceiro pode se valer do embargo de terceiro. Então percebo que essa expressão terceiro é porque ele não faz parte da relação jurídica das partes de um processo. Ok? Cabimento contra a massa falida? Sim, com certeza. O objetivo é proteger direitos de terceiros na ocorrência de turbação ou esbulho na posse de seus bens. Para os demais casos, não se enquadra o processo de restituição. Então, assim, quando não cabe restituição, vale-se pelos embargos de terceiro, tá certo? E aí, todo o procedimento vai seguir o do CPC, o processo de conhecimento total. No artigo 93, ele vai dispor da seguinte forma: nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor embargo de terceiro, de observada a legislação processual civil. Então, aqui eu posso dizer que, de uma forma residual, quando não houver possibilidade de pedido de restituição, cabe ao embargo de terceiro. Tá certo, gente? Então, resumidamente, no artigo 158, eu trago para vocês que os embargos de terceiro, ele vai se processar no juízo falimentar. Então, o mesmo juiz da falência vai fazer o julgamento, vai apreciar o caso para ver se deve se levantar uma determinada constrição sobre bens. A legitimidade ativa é de terceiro, senhor e possuidor, ou apenas possuidor, tá? E aí requer, novamente, devo falar a vocês que requer um conhecimento maior de direitos reais para se
conseguir aí ter a distinção perfeita sobre propriedade e posse. A legitimidade passiva, ou seja, quem vai ser réu é, novamente, a massa falida. E aí, lembrando, a massa falida é representada por seu administrador judicial. E, obviamente, que cabe recurso, né? Recurso de apelação da sentença que for proferida. É outro processo, outros autos, né? Não corre dentro da falência. Tá certo? Então, gente, basicamente, sobre esses dois procedimentos, é isso que nós temos para apresentar. Tá? Nós temos aí alguns outros casos especiais, mais particulares, que eu prefiro conversar com vocês nas aulas ao vivo, tá? Mas isso aqui já dá uma base legal para o conhecimento de mais esses institutos que fazem parte da falência, tá certo? Fico à disposição de vocês para todas as dúvidas. Peço desculpas pelos sons alheios, né, à nossa aula aqui, mas eu espero realmente ter contribuído um pouco mais com o conhecimento de vocês, tá certo? Até mais, tchau, tchau.